justamente que o Flávio tá ruim, tá mal, né? E o Lula melhorou substancialmente, é que o Flávio agora tá doidão, meu filho. Tá doidão, tá destrambelhado. Cuidado, não passe perto dele, porque ele tá a fim de prender, castrar, matar. Ele voltou a ser o que ele nunca deixou de ser, um Bolsonaro. Exatamente. E daí ele está nessa tentativa, né, Reinaldo, de abafar a crise em torno do caso Dark Horse, da relação dele com Daniel Vorcaro. E é por isso que o Flávio voltou a defender o endurecimento da legislação penal. Ontem, ele fez um discurso na Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, e afirmou que, se eleito, vai atuar pela implementação de medidas como a redução da maioridade penal, que está em debate na Câmara dos Deputados, a gente vai falar sobre isso, e a castração química para condenados por crimes sexuais. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, nós juntos vamos libertar o povo brasileiro desse poder paralelo desses narcotraficantes. Nós vamos reduzir a maioridade penal. A gente vai aprovar a castração química para estuprador. É assim que bandido vai ser tratado. Fecha aspas. Em outro momento, ele voltou a se referir às facções criminosas como narcoterroristas e acrescentou o seguinte: nós vamos libertar cada baiano que hoje mora numa área dominada por esses narcoterroristas, porque esses marginais têm até o final do ano para meter o pé do Brasil, porque senão ou eles vão ser presos ou vão ser neutralizados. Vamos voltar a ter ordem na Bahia. E também, durante esse mesmo evento, ele disse o seguinte a representantes do agro: vocês carregam esse Brasil nas costas e não merecem ter um presidente que trata o agro como se fossem fascistas, como se fossem bandidos. Nem sei por onde eu começo. Sobre bandido meter o pé no Brasil, ele sabe do que está falando direito, né? Tem muita gente perto dele que fez isso, não é? Meteu o pé do Brasil para não encana. E gente que praticou banditismo aqui dentro, né? E que, inclusive, comparece aos seminários dele, lá nos Estados Unidos. Não é mesmo, Flávio? Isso chama experiência com bandido que meteu o pé do Brasil, né? Sobre intimidade com criminosos, bom, isso nós já tratamos aqui largamente, né? Ele mesmo já explicou as relações dele com Adriano da Nóbrega, que ele admite, né? Que sim, premiou, condecorou um bandido preso e depois empregou a mulher e a mãe do bandido e pagou com rachadinha. Tudo verdade, né? Não dá para contestar nada disso. Sobre a castração química, bom, que o estuprador tem a pena. Quem queria pena maior para a mulher estuprada que abortasse do que para estuprador era o partido dele, o PL. Eu quero uma pena grande para estuprador. Agora, essa história de castração química, a psicóloga é a mulher do Eduardo, né? Não é a mulher dele. Mas ele poderia perguntar para a cunhada dele que, se tiver alguma instrução a respeito da área dela, sabe que isso não funciona, porque a mente do estuprador não tem a ver necessariamente com desejo sexual, é outra coisa, né? Então, tem ou não a castração química não resolve nada, né? O estupro pode ser feito do mesmo jeito, né? E como? Não vou explicar, né? Basta pensar. Então, isso é uma besteira, mas de qualquer modo fica parecendo que ele está sendo muito severo mesmo e tal, né? Maioridade penal, ele quer maioridade penal a partir dos 14 anos. Nós temos um candidato que quer soltar golpista velho e canalha, e golpistas velhos, maduros e canalhas, e quer prender crianças. É assim. Quanto à questão das facções como terroristas, ontem, aliás, entrevistei o doutor Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, chega a ser um crime de lesa pátria mesmo, não por causa de proteger bandido, até porque a lei antifacção prevê pena de até 40 anos para faccionado. O problema é que essa consideração, os Estados Unidos passando a considerar as facções terroristas, nós temos duas coisas aí muito graves, muito sérias, né? Primeiro, punição à empresa, sistema financeiro, etc.
que é uma coisa muito séria, a depender da aplicação que os Estados Unidos fazem, que está na esfera do Departamento do Tesouro. E aí, quando você considera que o Brasil cede, abriga terroristas internacionais, de alcance internacional, você pode ter operações feitas pela CIA aqui dentro. E as operações feitas pela CIA não são. Os governos não são avisados disso. Mas as informações mudam de grau, as informações sigilo. Então, as trocas de informações que hoje são feitas com os Estados Unidos, de polícia para polícia, de polícia federal para FBI, etc., mudariam de escala, teria de ser feito o quê? Com o Pentágono? Não, o Pentágono não vai conversar com a Polícia Federal daqui. A CIA tampouco, porque a CIA não conversa. A CIA conspira em nome dos interesses lá deles. Muitas vezes conspira contra os interesses deles também. Né? E, de resto, não resolve nada, porque não altera em nada a operação aqui dentro. Né? Ele está desesperado. Desesperado, ele fala qualquer coisa. Ele fala o que lhe dá na telha. Né? Ele perde a tramontana. E é o que está acontecendo. Né? Então, como a pesquisa para ele é muito ruim, e nós vamos ver quão ruim é, né? Você fique atento aí que ele está mal, está passando vergonha, as coisas internamente ali não estão muito bem, né? Então ele vai nessa. Perderam o eixo. Você veja que pouco antes, né, até pouco antes de vir a público a matéria do Intercept com o seu Flávio Bolsonaro pedindo a graninha pro Vorcaro, parecia que a extrema-direita havia revisto, havia assim, como reformulado seu mindset, que é a expressão que se usa por aí. Não, olha, Rafael, passei a ser amigo da liberdade de expressão, passei a ser amigo da imprensa, jornalistas dizendo em busca do bolsonarismo moderado, que é uma coisa linda, né? Assim, gente fazendo poesia para o bolsonarismo moderado, como se isso pudesse ser possível. Mesmo com Flávio Bolsonaro tendo dito, em 14 de junho, a Folha de São Paulo, do ano passado, que caso um deles ganhasse essa anistia ou indulto, e o Supremo dissesse inconstitucional, porque é inconstitucional, a solução seria imposta à força, não é mesmo? Mesmo com tudo isso, o Flávio tinha virado o darlingzinho, inclusive de setores da imprensa. Agora só falta achar quem vai ser o seu Paulo Guedes, e tá tudo certo, e aí vinha a musiquinha, ele é o Flávio vacinado, ele é o Bolsonaro vacinado. É que, às vezes, assim, por exemplo, não adianta tomar vacina, só um exemplo, né? Vacina contra a hidrofobia depois da raiva, né? A vacina tem que ser tomada antes. Hidrofobia ideológica também, né? Então, parecia que era isso. Bastou a situação ficar apertada e vir a público aquele áudio fabuloso e ele levar uns coices do Dark Horse e ele volta à sua natureza. E a sua natureza é essa. Agora vem o Reinaldo Lulista? Não, vem o Reinaldo Objetivo. O PT é a mesma coisa. Como é que é? Lula foi condenado, sem prova. Ficou 580 dias preso. Recorreu à justiça. Alguém ameaçou golpe ou foi para o discurso do radicalismo? Contra as instituições? Dilma foi deposta por um processo de impeachment. Sem crime de responsabilidade. Estou convencido
À época apoiei, e não estou fazendo isso agora, já disse que eu errei, que não tinha crime de responsabilidade, tinha uma mera diferença de contabilidade ali, né? E com isso eu não estou querendo dizer que o governo dela não tivesse problemas econômicos sérios, tinha, mas não tinha crime de responsabilidade. Ela foi deposta e ninguém partiu para a depredação das instituições. Esses caras, ou por radicalismo, agora não adianta, vamos para porrada, tal. Esses caras enfrentando uma diversidade, toda a construção que eles iam fazendo do Bolsonaro moderado, que é o Flávio, né? Um Bolsonaro moderado, um Bolsonaro vacinado, vai por água abaixo. E aí o que você tem é o mais abjeto extremismo, né? E isso fica demonstrado, mais uma vez, né? Então, nada como a dificuldade para expor as pessoas à sua real natureza. Isso vale também para espancador de mulher, não é isso? Como é que é? Ah, não, ele não me bate, mas quando ele bebe, ele me bate. É que quando ele bebe, de algum modo, ele é devolvido à sua real natureza.